Olá! No mundo das finanças, tem dois termos que sempre geram uma certa confusão: caixa líquido e fluxo de caixa livre. Eles são parecidos, né? Mas a verdade é que eles contam histórias bem diferentes sobre a saúde de uma empresa. Então, vamos mergulhar nisso e entender de uma vez por todas qual é a real diferença entre eles. E a pergunta de US$ 1 milhão é justamente essa. No final das contas, esses dois conceitos são a mesma coisa? É uma dúvida super comum e a confusão até que faz sentido, viu? A resposta curta e grossa é não. Definitivamente não são a mesma coisa. Mas a parte mais legal é entender o porquê. Cada um deles dá uma perspectiva diferente e serve para uma coisa bem específica na hora de analisar uma empresa. Ok, vamos começar pelo caixa líquido. Um jeito fácil de pensar nele é como se fosse a foto final do caixa, sabe? É o placar do jogo, que mostra o resultado de todo o dinheiro que entrou e saiu durante um certo período. A definição mais técnica diz que o caixa líquido é essa variação total no dinheiro da empresa. Mas, traduzindo, ele responde uma pergunta bem direta. A empresa terminou o período com mais ou com menos dinheiro do que começou? É isso, simples assim. E como é que a gente chega nesse número? Basicamente, é a soma de tudo. A gente pega o dinheiro que veio da operação do dia a dia, soma com o dinheiro que veio de investimentos e, por fim, soma o que veio de financiamentos, como empréstimos ou novas ações. Juntou tudo isso, aí você tem o quadro completo do caixa líquido. E o ponto-chave aqui é que esse número não fica perdido. Ele tem um destino certo na contabilidade. Ele se conecta direto com o balanço patrimonial. É ele que explica exatamente como o saldo de caixa da empresa mudou. É a pecinha que fecha o quebra-cabeça. Agora, vamos virar a chave e falar do fluxo de caixa livre. Se o caixa líquido é a foto final, o fluxo de caixa livre é tipo uma análise do motor da empresa. É ele que conta uma história muito mais profunda sobre a saúde e a sustentabilidade do negócio. A palavra mágica aqui é capacidade. O fluxo de caixa livre não está tão preocupado com o saldo final no banco. A pergunta que ele quer responder é bem mais estratégica. Quanto dinheiro a operação principal da empresa realmente gera depois que ela já investiu o necessário para se manter funcionando e, claro, para crescer? Para a gente calcular o fluxo de caixa livre, o ponto de partida é o caixa das operações, o FCO. A gente isola só o dinheiro que vem da atividade principal do negócio, sabe? Seja vender um produto ou prestar um serviço. Aí, a gente começa a tirar algumas coisas da conta. A primeira grande dedução é o CAPEX. Pensa nisso como o dinheiro que a empresa precisa gastar nela mesma, comprando máquina nova, atualizando tecnologia, só para manter o motor girando e, se possível, crescendo. Esse dinheiro, portanto, não está livre. A segunda coisa que a gente tira são os dividendos que foram pagos. Esse é o dinheiro que a empresa devolve para os seus donos, os acionistas. E, claro, uma vez que ele foi pago, não está mais disponível para a empresa usar. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque não existe só um tipo de fluxo de caixa livre. Existem duas formas principais de olhar para ele, e a perspectiva muda dependendo se o nosso foco é na empresa como um todo ou só naquilo que sobra para o acionista. Aqui a gente vê bem a diferença. De um lado, tem o fluxo de caixa livre para a firma. Ele mostra o dinheiro que está disponível para todo mundo, tanto acionistas quanto credores. Do outro, tem o fluxo de caixa livre para o acionista. Esse aqui é o que sobra lá no final da fila, depois de todo mundo ser pago. É o dinheiro que de fato pertence aos donos do negócio. Certo. Agora que a gente entendeu as peças do jogo, vamos para o confronto final. Colocando os dois lado a lado, as diferenças e a importância de cada um ficam muito mais claras. E essa frase é muito poderosa porque ela mostra as consequências reais disso tudo. Imagina só, uma empresa pode ter um caixa líquido positivo só porque pegou um empréstimo gigante. Mas, se o fluxo de caixa livre dela for negativo, isso acende um baita sinal de alerta. Significa que o motor do negócio não está gerando dinheiro suficiente e isso no longo prazo simplesmente não se sustenta. Então, para resumir, caixa líquido é sobre o resultado final, o dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é sobre o processo, a saúde da operação. Um é o placar do jogo, o outro a análise de como o time jogou para chegar naquele placar. E para a gente fechar, fica a reflexão. Na hora de avaliar a saúde de longo prazo de uma empresa, qual dos dois fluxos de caixa importa mais? O placar final do período ou a força do motor que gera esse placar? A resposta para essa pergunta é o que separa quem só olha o passado de quem tenta entender o futuro de uma companhia.